Bom, não é de hoje que a Panini sofre com a questão de atrasos de seus materiais, e principalmente na parte da logística. Neste vídeo aqui, eu vou estar falando um pouco da minha frustração que tem relação principalmente com a questão do vídeo de lançamentos dos materiais de junho deste ano. Então eu vou dizer para vocês alguns devidos comentários acerca dessa situação, do porquê eu acabei não fazendo na época devida e mais alguns outros comentários. Meu nome é Pedro e sejam bem-vindos ao canal Watchtower Oficial, a sua biblioteca DC no YouTube. Para começo dessa conversa, então, pessoal, eu devo dizer que o vídeo de junho de 2026, né, os lançamentos do mês de junho, até porque esse vídeo aqui está saindo no final deste mês especificamente, é um pouco da questão da frustração, principalmente na parte logística, ainda mais no site da Panini, que é muito bagunçado. A gente sabe que, pelo menos para quem já tem uma certa longevidade de coleção das publicações feitas pela Panini, independente se é Marvel, DC, ou até mesmo Turma da Mônica, Image, a Panini sofre com muitos problemas, já tem um bom tempo, pelo menos ali até desde o início da década de 2010, tem essa má fama da editora, né, essa filial brasileira da editora italiana com relação a assinaturas, né? Tem pessoal que tem muito problema de assinatura. Eu tenho alguns exemplos próximos a mim, não referente à minha pessoa, mas pessoas muito próximas a mim, inclusive um amigo que eu considero um irmão, que ele resolveu de fazer a assinatura da mensal do Homem-Aranha na época, né? Principalmente na péssima época que eu ouvi falar, né? Que muitos fãs do Homem-Aranha, né? Ou devido ao chamado Teioso, que é a fase do Zeb Wells, que é terrível, ele resolveu de fazer a assinatura da mensal na época e ainda bem que ele cancelou, né? Ele não cancelou por questão das histórias, mas por conta da aquela sempre questão que surge e no mês um ou a revista referente ao mês um aí você fica esperando no mês 2 vir a sequência e não acaba vindo, aí você pensa assim, então no mês 3 vai vir os dois volumes juntos, né? Do mês 2 no mês 3. E isso não acontece. E aí você faz a devida reclamação, em vez de eles mandarem o material referente ao mês 2 que estava em falta, ou eles resolvem mandar um repetido do mês 3 ou o mês 4 que viria mais à frente. Então é uma bagunça quando isso acontece. Tem questão também de pré-venda, que é um BO enorme, até porque muitas pessoas reclamaram de fazer pré-venda. Inclusive tem o canal do Robson, que é lá da região do Nordeste do país, chamado Na Minha Estante HQ, que ele reclamou que ele tinha feito a pré-venda da edição número 1 de estreia, né, do Universo Absolute, que era o Absolute Batman, e ele tinha feito na pré-venda e ele ficou sem receber, né? Se não me engano, o material é de setembro e o material ele veio receber da pré-venda só em dezembro, basicamente. Isso porque não era questão de as bancas não estavam chegando esse material. Ele, inclusive, ele visitava a Comic Shop, a Panini Point especificamente, e via que tinha material disponível lá. Só que, como ele, no caso de ter feito a compra na pré-venda, então devidamente por ele ser o devido comprador na pré-venda, assim como uma pessoa que faz assinatura ou que deveria chegar até mesmo na Panini Point, primeiramente, ele foi um dos últimos a receber. Então é uma questão bastante complicada essa questão da distribuição das revistas da Panini e no site não é muito diferente. E eu tenho uma devida teoria aqui referente às capas que é feito nas revistas atualmente. Porque eu vou trazer um exemplo só para vocês terem uma noção. Estou com um gap de atraso de leitura faz desde maio de 2022, se referente a mensais, né? Tem alguns materiais um pouco antes que eu estou mais atrasado ainda. Então tem uma diferença ali de 4 a 6 anos de a última atualização das minhas leituras que tem saído das publicações pela editora. Mas basicamente eu estou fazendo a releitura dos materiais. Eu tenho, por exemplo, aqui esse volume 13 aqui da Sombra do Batman, na fase dos 952. O layout da época não era bonito, isso não era por conta da Panini, até mesmo a versão americana não ajudava. Eu não gosto muito da forma como era colocada assim a questão da numeração, vamos dizer assim, cronológica da revista brasileira, mas antigamente tinha essa questão, né? Tinha até um emblema referente se estava saindo filme ou série na época, né? Que era o Homem de Aço. Aí tinha o número da edição, o mês e o ano referente, né? E a quantidade de páginas. E hoje em dia você não se tem nas revistas. Eu vou até deixar uma imagem desde a edição número 45, que eu considero ali dentro da fase renascimento, do universo desse renascimento, né? Tinha-se essa mesma questão, né? Da numeração cronológica que estava sendo publicada aqui no Brasil e o mês e o ano referente da publicação. O problema é que a partir do número 46, que eu vou estar mostrando agora a capa, que foi
o início da fase do James Tynion na revista mensal do Batman, e isso não só apenas nele, mas também nas outras revistas do universo DC, tiveram essa questão de ter essa alteração que não se tinha mais o mês e o ano referente à publicação. Aí, a partir do Estado Futuro, né, o evento Estado Futuro, eles resolveram de colocar a numeração cronológica da revista que estava sendo publicado e os nomes das equipes criativas que estavam naquela revista em específico. Isso se seguiu na fase que depois terminou o Renascimento, né? Teve-se pequena pausa do Renascimento, aí foi apresentado esse mega arco do Estado Futuro, que era uma maneira da DC tentar revitalizar o universo, trazendo heróis que viriam a ser os herdeiros dos primeiros, do que não deu muito certo. E daí, do Renascimento, né, da fase Renascimento, foi para a fase Fronteira Infinita, que eu vou estar deixando a capa na imagem, né, a capa da edição do Batman, que inclusive eu tenho, que seguiu também dessa mesma maneira como na minissérie, que pelo menos alguns teve 2 a 3 partes, outras só teve uma revista, mas que tinha a questão dos nomes da equipe criativa incluída. E se seguiu dessa maneira e nunca mais se teve a questão de ter o mês e o ano da publicação nas capas. Particularmente, eu entendo que tudo bem, a editora quer valorizar a arte na capa, ótimo, mas eu acho um pouco redundante, como eu estou aqui com a revista da Mulher Maravilha, acho um pouco redundante você colocar os nomes das equipes criativas, sendo que essa devida informação, na verdade, ela vai estar incluída dentro da história, né? Quando foi apresentado o nome do arco da história, ou o início do arco, metade ou conclusão do arco, vai estar lá o nome da equipe criativa, né? O roteirista, o desenhista, enfim. Então eu acho um pouco desnecessário. Então, se era uma maneira de valorizar a arte, justamente o campo para colocar o mês e o ano ia ocupar mais ou menos a altura aqui onde está o nome do Tom King e do Sampere, mais ou menos nesse trecho. E não se tem mais essa devida informação, nem na contracapa se tem. Se tem ali o código de barras, o valor e a idade recomendada para acompanhar a revista, mas não se tem mais a questão do mês e ano da publicação. E isso é uma reclamação que eu tenho com a questão das revistas atuais, que já vai levantar o ponto que foi minha reclamação com a questão do site e porque isso não fez com que eu lançasse o vídeo referente às publicações do mês de junho. Então, para quem tem interesse realmente de saber como achar o ano e o mês da publicação da revista, eu vou fazer 2 recomendações. Primeiro, pelo Guia dos Quadrinhos. Isso é uma ótima maneira de te auxiliar para você se achar e entender que mês que foi publicado realmente. E também vai estar aqui no final, tá? Nos créditos, pelo menos na mensal aqui, né? Vai estar mais ou menos aqui. Não sei se vai dar para enxergar. Eu estou tentando olhar aqui através do vídeo. Ou qualquer coisa, vocês dão uma pausa. Mas é mais ou menos nesse trecho aqui que vai estar, setembro de 2025. Isso é um pouco complicado, não sei se vai ser alterado nas revistas que vão sair agora, que estão com mega atraso, inclusive esse dia que eu estou gravando, dia 20 do 6, né, no sábado. Ontem, no dia 19, sexta-feira, né, normalmente a distribuidora leva a revista lá no jornaleiro, onde eu costumo reservar e pegar os materiais com ele, né. Chegou o primeiro volume da coleção da Crise nas Infinitas Terras, que também para mim a questão do valor é muito exacerbado. A partir do terceiro volume eu acho totalmente desnecessário. Já não concordo com o segundo volume, mas é até melhor do que no terceiro volume, que custa R$100 basicamente no material. Para mim é fora da curva. Mas, e como eu falei, chegou esse primeiro volume da Crise nas Infinitas Terras, né, dessa coleção de 14 volumes. Veio também as mensal da Mulher Maravilha 9, Liga da Justiça 9. Veio mais algum outro material agora que eu não me recordo de cabeça. Tá tudo atrasado e que era referente ao mês de maio. E agora, somente agora que tá chegando esse material. Então é um pouco não, bastante preocupante. E, obviamente, eu não posso esquecer do que eu tinha comentado lá dos grandes heróis dos 952, que isso não tinha nada a ver com a questão do álbum, da produção do álbum de figurinhas, porque é o seguinte, o último volume que eu peguei foi o 28, né, que continua a fase do Manapu na revista mensal do Flash, na época que era na fase dos 952. Não dei sequência porque pagar 50 reais uma revista que tem 130 páginas, mais ou menos, se fosse até, como tinha alguns volumes, principalmente ali nos 10 primeiros, tinha
alguns volumes que tinha 230, 220 páginas, aí tudo bem. Mas pagar R$ 50, né? Teve um aumento muito enorme desse material. Para mim não vale nem um pouco a pena. E essa revista, como eu tinha falado, né, que é o mesmo esquema, não tem informação do mês e o ano de publicação, e que culmina justamente no que eu queria falar referente, que eu não fiz o vídeo porque, mesmo tendo feito do mês de maio, inclusive quando eu fiz aquele vídeo de maio, eu tive um pequeno problema de entendimento das publicações, principalmente esse dos grandes heróis. Eu fui uma das pessoas que antes, na hora que eu estava resolvendo de fazer as imagens aí para mostrar para vocês das publicações, eu achava que essa publicação era quinzenal, até porque essa publicação está vindo de maneira atrasada, extremamente atrasada, quinzenalmente. Todo dia 15, né? Cada 15 dias tem chegado pelo menos um volume desse material todo santo mês. Só que o problema é que estão atrasados. Como eu falei, esse número 28, ele é de julho do ano passado, de 2025. Para vocês terem noção, era para estar no volume, eu até deixei a aba aberta, 38 do Aquaman, que se não me engano, esse arco aqui, Aquaman, a Morte de um Rei, acho que é o último arco do Jeff Jones à frente da revista mensal do Aquaman na época dos 952. Não chegou até agora. Os dois últimos volumes que eu vi lá na banca do meu jornaleiro, que chegaram somente agora, não chegaram repetido no sentido que, trouxeram uma vez, tiraram e daí trouxeram de volta. Não, tá vindo pela primeira vez na banca dele, é o volume 32, que é a segunda parte da Guerra da Trindade. Então tá uma defasagem de material. Eu não sei por que eles resolveram de atrasar esse dos grandes heróis. E aí culmina justamente, como eu falei, no meu mal entendimento acerca da preparação das imagens para fazer, principalmente que nem foi feito no mês de maio, que eu achava que era uma publicação quinzenal. Por quê? Porque no site da Panini fica uma extrema bagunça. Eles não deixam organizado no mês referente, eles ficam postergando nos meses seguintes até a devida publicação nas bancas, livrarias, comic shops, independente de onde for. Por exemplo, um dos problemas que eu vejo no site, e que isso aconteceu de novo nesse mês de junho, que eles ficam desaparecendo a aba Conheça Mais. Nos primeiros 15 dias que eles lançam ali, estamos em junho, e eles fizeram ali a pré-venda de agosto. Nos primeiros 15 dias, eles apresentaram ali as mensais, né, do Batman, do Superman, da Mulher Maravilha, e Flash, né, e outras revistas, tirando as sagas, né? Que as sagas e alguns materiais capaduras vêm depois, na segunda quinzena do mês referente, né? No caso de junho, daí veio a segunda parte das publicações em pré-venda de agosto. Só que o problema é que na primeira quinzena, eu não sei por qual razão que eles fazem isso, eles tiram a aba que fica ali em cima, né? Assinatura, saldão, novidades, que eu tô até aberto aqui no computador, a imagem. Marvel, DC, Panini, lá no final, perto de colecionar, sempre tem a aba Conheça Mais. E daí, quando você passa o mouse ali, vai estar vendo a Panini, checklist, que daí, quando você clica, você tem acesso a cada categoria, né? DC, Disney, Marvel, Turma da Mônica, e daí vai estar usando cada ano referente, e também em tópicos cada mês, que é a publicação referente daquele mês. Qual que é o problema? Tem material que não é do mês referente e está incluído lá. Por exemplo, temos a questão da publicação do Superman e Homem-Aranha, né? A primeira publicação do crossover dos dois personagens. Não a versão clássica dos 50 anos atrás, que inclusive também chegou na metade do mês de maio, que era de abril. A publicação nova, que é referente a esse ano, que era para ter saído em maio, o que acontece no site foi colocado no mês de junho, na aba do mês de junho. Tá tudo aqui. Os novos desses, eu tô até olhando aqui agora. Novos desses que é também do mês de maio, que eu comentei no vídeo referente aos lançamentos do mês de maio, também está incluído no tópico de junho. Mulher Gato, o Projeto Atom, que inclusive foi um dos materiais que chegou ontem, dia 19 também, tá aqui no mês de junho. Tá incrível o nível da desordem da Dona Panini, inclusive no site. Então essa é a minha conclusão referente ao meu desgosto. Sinceramente, é terrível o nível disso. Além da questão de você atrasar os materiais, não apenas esses que por conta da Copa, mas principalmente que nem esse Grandes Heróis que veio bem antes da vinda da Copa do Mundo, tá com esse gap de atraso enorme, tirando as outras situações que já teve no passado, por exemplo, o volume 3 da saga do Wolverine, que ficou bastante popular, do pessoal ter chamado bastante atenção, porque era um material que era publicado bimestral, né, a cada 2 meses, e o gap de atraso do volume 2, que acho que era de julho, para o volume 3, que era para ter saído
em setembro, o volume 3 veio a somente aparecer em dezembro ou janeiro desse ano, né? Dezembro do ano passado ou janeiro desse ano. Então, não faz o menor sentido o que a Panini está fazendo. A minha devida recomendação, se caso alguém compartilhe esse vídeo para a dona Panini, é que, pelo amor de Deus, alguém que é responsável pela parte de cuidar dos material do site, faça o devido favor de organizar essa brincadeira. É terrível você não colocar material que é referente a um mês específico e ficar postergando, colocando no mês que não é referente à publicação. Eu acho isso horrível. Então tem material que é mês de abril, de maio, em junho, sendo que não é material referente ao mês. Eu não concordo com isso. E é por isso que eu levanto a teoria que acho que é esse modo que foi feito de tirar o devido crédito do mês e ano da publicação foi um motivo a mais para quem está meio desacordado, para que não tem o costume de comprar material, e tudo bem, mas que acha que chega na banca, acabou de chegar, sendo que é um material lá de janeiro ou de fevereiro, que nem a saga do Batman, chegou agora o volume 2, volume 3, é referente a junho. Não é, é um material que nem, por exemplo, a saga do Batman volume 2 é de janeiro, e o volume 3, que inclusive também chegou essa semana, se não me engano, na quarta-feira, nessa última quarta-feira, é de fevereiro desse ano. E a pessoa que não tem o costume de colecionar, ou até mesmo nem precisa colecionar, às vezes só quer ler um material, está interessado, acha que é um material do mês referente de junho, e não é. Então, a minha recomendação, se caso esse vídeo venha aparecer para a dona Panini, e principalmente para o responsável acerca do site, que tenha devido mais cuidado com os materiais que está sendo colocado, porque vocês estão fazendo a maior bagunça, e eu prezo novamente pela equipe editorial da dona Panini que resolva de colocar o devido crédito do mês e ano da publicação nas capas, ou se não pelo menos na capa, coloque pelo menos na contracapa, tá? Que isso para mim é desastroso. Eu nunca vi o nível da Panini ter tamanha relevância com tamanha quantidade de publicação que tem saído. Isso é um ponto positivo, porque a gente tem uma variedade bastante de material da DC, né? No caso eu que faço o vídeo acerca dos materiais da DC, vejo tamanha bagunça, não apenas na parte na logística de distribuir os materiais por todo o país, mas nem no devido site, que deveria ser colocado de maneira correta. A editora não tem essa capacidade. Parece um trabalho de amadorismo. Simplesmente é um trabalho de amador, que não consegue fazer uma coisa tão simples que é organizar material por material ao seu mês referente. É incompreensível. Mas é isso então, pessoal. Agradeço por vocês terem acompanhado o vídeo aqui. Desculpe o devido desabafo, mas como eu falei, é de ficar indignado a situação assim, nem mesmo o site, o pessoal da Panini consegue resolver. Mas como eu falei, no próxima semana, né, na primeira sexta-feira do mês de julho, vou estar publicando 2 vídeos, um acerca, já que está tudo mega atrasado, mas eu vou fazer o favor de publicar o vídeo referente aos lançamentos do mês de junho, com as devidas publicações do mês de junho. Talvez eu traga algum ponto ou outro de materiais que estão em atraso, mas eu vou focar principalmente apenas nas publicações do mês de junho e também a partir das 7 horas da noite, né, que daí seria o segundo vídeo aí referente ao mês de julho, tá bom? Mas então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que deixa aqui as suas devidas considerações e opiniões acerca do que eu acabei comentando aqui neste vídeo específico. E aguardo vocês na próxima semana, então, para falar dos lançamentos. Mas então, novamente, me chamo Pedro e você está no canal ArtTower Oficial, a sua biblioteca DC no YouTube.